Olá, aventureiros, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui de volta, Lucas Zdravakov, para falar por um assunto bem bacana, um assunto que eu gosto muito e eu creio que vocês também vão gostar, talvez quem ainda não conhece. Sabemos que aqui é um canal de ficção científica e fantasia, mas eu vou trazer um pouco assim de uma pitada de... Vamos começar um bate-papo talvez bem longo sobre ficção científica, tá? Hoje vamos começar sobre as origens, digamos assim, os autores principais, o que a gente conhece como o fundamento da ficção científica como nós conhecemos hoje, tá? Mas antes de entrarmos nesse papo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações para você sempre ter uma nova aventura aparecendo na sua timeline, nas suas redes sociais, etc. Nos siga também nas redes sociais, Instagram, Twitter, tudo mais. E também não se esqueça de me seguir no @LucasStravakov, no Twitter e Instagram, e também no canal do YouTube, que eu vou fazer um vídeo complementar a esse, trazendo um mini texto, uma discussão de um mini texto que eu vou fazer, do livro que depois eu vou mostrar para vocês, um prefácio, só para a gente dar um contexto melhor e um papo que não dá para ser nesse vídeo aqui, tudo bem? Primeiramente eu preciso conversar com vocês que essa noção de saber exatamente quando começa a ficção científica não é tão simples quanto parece. Primeiro porque quem estuda essa área, digamos assim, tem algumas vertentes, né? A primeira vertente é tentar compreender a ficção científica começada desde os primórdios da humanidade, digamos assim, é claro, ali, sei lá, de repente um período bem distante, né? Pegar um conto grego, ou sei lá, um conto de Gilgamesh, etc. Tem uma linha que discute sobre isso, e posteriormente a gente vai bater esse papo sobre essa linha. E tem uma outra linha que seta um momento muito específico de que isso acontece. E eu me alinho mais com essa ideia de que a ficção científica que nós conhecemos hoje só é possível a partir da Revolução Industrial e, sobretudo, quando a ciência começa a se sedimentar como nós conhecemos hoje, então, o método científico. Estamos falando aí de meados do final do século XVIII para o século XIX, né? Primeiro sobre a Revolução Industrial, temos os movimentos filosóficos, culturais, do racionalismo, do iluminismo, e isso inspira, sobretudo, muitos autores que vão vir posteriormente. Além disso, esses movimentos culturais e filosóficos, eles estão também na cultura da população, tá? Então, da sociedade, etc. Então isso traz essa visão de mundo que começa a mudar, sobretudo de maneira mais acelerada a partir desse momento histórico, tá? Então não seria possível, digamos, a ficção científica que a gente conhece hoje sem essa mudança de chave na sociedade. É claro que eu preciso fazer alguns avisos antes de prosseguirmos, que é o seguinte: primeiro, esse recorte sobre a história da ficção científica que nós vamos começar a bater um papo aqui, não só desse vídeo, mas em outros, ele é um recorte ocidental, tá, gente? Então, cara, todo mundo que vai estudar normalmente faz esse recorte porque o mundo ocidental é um outro mundo, com diversas variações e autores, enfim, histórias que a gente nem imagina. Não só tô falando assim, ocidental, Japão, essas coisas, tô falando inclusive da África, por exemplo, e outros continentes, tá? Então aqui a gente vai setar um histórico mais de Europa e Estados Unidos, sobretudo. A ficção científica brasileira a gente vai discutir também em outro vídeo. Nesse aqui é só o início do bate-papo. Eu preciso também falar para vocês de como essa ciência do momento, né, que estamos falando ali do século XVIII para o século XIX, ela está sendo sedimentada. A visão científica daquela época, ela tem diversos problemas que foram sendo ajustados conforme o tempo. Inclusive essa é uma característica muito interessante do método científico, né, da ciência como um todo, que é esse ajuste ao longo do tempo, onde diversas visões problemáticas, né, eu diria até um certo cientificismo, ele vai sendo corrigido. É claro que outros problemas vão surgindo, mas eles vão sendo corrigidos ao longo do tempo, e o método científico ele vai se aperfeiçoando e corrigindo seus próprios erros, né? Ele não é doutrinário a princípio, apesar de existe uma discussão interna em epistemologia sobre isso, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Então, voltando à ideia de ficção científica, tá? Ficção científica ela tem, sobretudo, uma noção material e secular sobre o mundo. E por isso que eu estou dizendo que esses movimentos e esse momento do tempo, ele tem essa chave de mudança, né? Como a gente costuma falar quando está estudando esse período. Em outros momentos, pode ser que a gente lendo esse conto, vamos supor um conto de Gilgamesh lá, sei lá, dos primórdios da humanidade, a gente lendo isso agora fala, nossa, parece que eles preveram o futuro. Eles estão falando de pássaros mecânicos. Só que veja bem, a noção de mundo daquelas pessoas daquela época era outra, cara. Não tinha muito próximo do que a gente tem com essa virada do século XVIII e XIX. Mas esse é um outro papo que a gente pode discutir depois. Mas eu me alinho com a ideia de que a ficção científica que nós conhecemos hoje só é possível a partir do século XVIII e XIX, com a Revolução Industrial e, sobretudo, a sedimentação do método científico
como a gente conhece e que vem aperfeiçoando. Dito isso, uma coisa interessante também de se pautar, né, que já que é uma visão, sobretudo uma visão de mundo secular e materialista sobre as coisas, então veja a abordagem quando a gente diz assim, a ficção científica é sobre tecnologia. Arco e flecha é tecnologia, né? Então, assim, a tecnologia como um recorte da ficção científica talvez não seja tão preciso quanto a gente não seja necessário para bater esse papo. Então, assim, a princípio a gente poderia ter um conto de ficção científica com povos primitivos que usam arco e flecha tentando caçar algum animal, né? Se a gente for partir somente dessa noção, né? E a gente sabe que hoje em dia, né, existem outras abordagens de tecnologia, por exemplo, quando você assiste Black Mirror, em diversos episódios, não é a tecnologia do celular, né, que está ali dos robôs, não é isso que está tão em pauta no Black Mirror, é sobretudo uma tecnologia do comportamento, né, que também começa a ser debatida, sobretudo ali no início do século XX. Então é complexo fazer esse recorte a partir desse parâmetro. Eu sugiro, tá, que a gente entenda melhor como essa visão de mundo secular e materialista, né, porque inclusive a partir dessa visão você pode ter um conto, né, de dragões na Idade Média que seja de ficção científica, desde que a visão sobre como as coisas acontecem e as regras pelas quais aqueles elementos acontecem na história sejam essa visão material e secular. Então você pode ter uma viagem no tempo que alguém fez, né, que alguém conseguiu a partir de um fenômeno natural, digamos assim, que aconteceu na Terra, e aí voltou para aquele momento onde fez uma clonagem de diversos genes de animais que fez uma coisa que parece um dragão. Então assim, você pode fazer diversas histórias com base nessa visão. Então é importante marcar que eu me alinho e eu utilizo, né, para o nosso bate-papo. Eu sugiro também, é claro, que vocês considerem essa visão a visão mais adequada. É claro que não quer dizer que vocês precisem concordar comigo, tá? A gente bate esse papo também no meu canal e posteriormente em outros vídeos. Essa aqui é a primeira parte, tá, gente, desse papo longo de diversos vídeos que a gente vai falar sobre ficção científica. Eu quero também chegar na ficção científica brasileira, que é tão legal. Eu tenho diversos livros aqui na minha estante falando desse período, dos autores que são importantes aqui para o nosso país. E com base nisso, eu separei alguns autores, tá, do período específico ali, digamos assim, do século XIX para o século XX, né? Segunda metade, primeira metade do século XIX, já indo um pouquinho para o século XX, que são os autores que eu considero que são esse core, tá, de autores da ficção científica que vão embasar os demais, sobretudo a que nós chamamos de Era de Ouro, que vem lá com o século XX, tá? Primeiro de tudo, eu vou precisar pegar aqui a edição belíssima que eu tenho, né, de nosso querido o Prometheus Moderno, The Modern Prometheus, não sei se vai dar para focar aqui, nosso querido Frankenstein, de Mary Shelley, acho que é 1918, né? É bem legal porque essa edição é uma edição belíssima aqui da Dark Side, edição capa dura, acabamento, ilustrações, assim, um negócio maravilhoso. Eu acho que vocês já conseguem encontrar, inclusive um abraço para a Dark Side, que sempre foi parceiro dos eventos do Mega Hero aqui em Salvador. Esse livro ele conta um pouco sobre a história do Dr. Frankenstein, né? Não se esqueçam que o nome do monstro não é Frankenstein, é o monstro de Frankenstein. Ele vai contar que ele vai tentar criar essa vida, né, a partir de restos mortais de outros seres, claro, seres humanos. E aí tem toda uma discussão ética, uma discussão sobre tudo que ele vai fazer isso a partir da visão materialista e secular, que seria da ciência, tá? A gente tem histórias dessa de fantasia, por exemplo, do Golem, né? Vamos pensar um Golem, história de um Golem de fantasia? Poderia, mas a abordagem do Mary Shelley foi com base nessa visão. Então essa seria a primeira indicação, caso você não tenha lido. É importante, tá, gente? Ler Frankenstein é muito importante, sobretudo das discussões éticas que tem. A gente também tem filme e tal, mas isso é uma discussão para outro vídeo. Eu vou trazer aqui também o seguinte, o outro autor que eu queria que vocês conhecessem, que é legal, tá? É o autor conhecido como H.H. Wells, ou H.G. Wells, para os mais íntimos, Herbert George Wells. Ele tem um livro chamado The Time Machine, A Máquina do Tempo, que é bem interessante. E eu tenho também esses dois livros aqui, A Ilha de Dr. Monroe, The Islands of Dr. Monroe, e O Homem Invisível, que, cara, são livros bem legais, tá? Interessantíssimos. As histórias são impressionantes. Esse Príncipes é um selo da editora Ciranda Cultural. Eu tenho esses dois aqui. Inclusive, o legal desse selo é que são edições acessíveis, tá, gente? Se não me engano, eu comprei essas edições por menos de R$10 na Amazon. O próximo desse valor, R$11. Então, não tem desculpa, assim, de você não conseguir ler esses livros. Então, são títulos bem interessantes. Você consegue ter acesso facilmente. Hoje em dia, Kindle, etc, tá? O nosso próximo, também do mesmo selo Príncipes da Ciranda, né, da editora,
da mesma editora, né, do anterior, é o Júlio Verne, meus queridos. Júlio Verne com sua coleção de histórias, né, As Extraordinárias Viagens. Inclusive, uma curiosidade interessante é que o Júlio Verne talvez seja um dos primeiros autores de ficção científica que começou realmente a conseguir a viver disso, tá? E aí eu tenho separado aqui, é claro, Volta ao Mundo em 80 Dias, tá? Essa editora, ela lançou esse box aqui, ó, cara. Deixa eu mostrar pra vocês o belíssimo box. Olha que coisa bonita da editora. Olha que legal. Vem são 6 livros, cara. Então nós temos aqui nesse box A Ilha Misteriosa, 5 Semanas em um Balão, Da Terra à Lua, 20.000 Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra e esse que eu acabei de falar com vocês. Cara, é simplesmente bacana. Acho que é um dos autores mais interessantes porque junta o mistério e a aventura, né? Junto com essa visão inventiva de tecnologia e etc. Ele é um autor extremamente importante para esse momento dos sedimentos, digamos assim, dos primórdios, dos inventores ou dos autores que sedimentaram a ficção científica. Eu vou citar aqui mais 2 nomes interessantes, que é o Edgar Allan Poe, que é conhecido por contos de terror, horror e etc. Ele tem um conto bem interessante que é Unparalleled Adventure of One Hand's Fall, que é basicamente um rapaz que faz uma viagem à lua de balão. É bem legal também, que tem uma precisão científica para a sua época. Então ele é um dos caras também que vão estar ali naquele período que eu estou te falando, do século XIX, que vai fazer contos de ficção científica ou começar a fazer a sedimentar essa cena. O outro também, que nós conhecemos pelo conto do Tarzan, é o Edgar Rice Burroughs, né? Ele tem os contos lá sobre o Príncipe de Marte, etc. São livros interessantes. É claro que é importante novamente salientar que uma boa parte desses autores, eles são homens e mulheres e pessoas de sua época. Então, por exemplo, o Edgar Rice Burroughs ele tem diversos problemas que, ao olhar de hoje em dia, nós vamos achar absurdos, inclusive certas coisas que têm suas histórias, ou certas coisas que eles defendiam na sua vida particular, certas visões de mundo, né? Mas isso não é assunto para agora, só estou indicando esses autores para a gente começar esse bate-papo e quem não conhece ainda, começar a conhecer a ficção científica a partir principalmente desses 3 autores iniciais que eu falei para vocês, tá? Só mais um detalhe, o prefácio que eu vou ler lá no meu canal, o prefácio dessa edição na verdade é The History of... a versão inglesa original é The History of Science Fiction. Ela é do Adam Roberts, né? Aqui no Brasil saiu como A Verdadeira História da Ficção Científica, do Preconceito à Conquista das Massas. Não sei se gostam desse título, mas é legal porque ele vai traçar um paralelo, digamos assim, uma história da ficção científica com a noção, aquela que eu não me alinho tanto, que é a noção que começa a conceber a ficção científica de momentos longínquos e tal. Mas, gente, não quer dizer que eu não me alinho, não quer dizer que eu acho interessantíssimo. Gostei muito do livro. O prefácio que eu vou ler não é escrito pelo autor, né? É um prefácio que é escrito por outras pessoas e que traz uma noção básica para a gente começar essa discussão ou aprofundar a discussão sobre a história dessa ficção científica e os autores que começam a sedimentar ou as noções de mundo, etc. Tá? Mas eu quero saber de você, se você gostou desse vídeo, se você achou bacana, se você achou empolgante essa discussão. Eu adoro essa discussão. Se você me deixar aqui, se a gente se encontrar pessoalmente, eu discuto isso aqui horas, com diversas maluquices. Mas aqui a gente precisa fazer um vídeo para o YouTube, então ele tem que ser mais sucinto, tá? Se você gostou, não se esqueça de deixar seu comentário para a gente saber. Eu vou vir aqui conversar com você, claro, de maneira sucinta ali, sintética, né? Porque também não vamos... Né? Essa discussão a gente tem nos eventos, quando a gente se encontrar. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, acompanhar todos os componentes aqui da jornada, né? Da Jornada Sem Fim, que estão nas redes sociais. A Ana, o Rafael, o Dudu, o Xande, e em breve tem um novo membro aí, que vocês vão conhecer, um cara muito bacana, que também adora ficção científica, e com certeza vai ter vídeo em duplo aqui para falar desse tema com vocês, tá? Principalmente de Star Trek, que vai ser bem legal. Nos vemos no próximo vídeo e junte-se a nós para a próxima aventura.